carro faz uma viagem de 320 km em 4 horas. Qual a velocidade escalar média desse carro? Então aqui eu tenho uma distância e o tempo. Então eu vou pegar a distância, que é 320, e vou dividir por 4, que é o nosso tempo, e vai dar 80 km por hora. Um caminhão percorre 200 km em 4 horas. Então bem fácil também, né? Vou pegar a distância, 200, e vou dividir pelo tempo, que é 4, achando aqui um total de 50 km por hora. Minha animação também está errada. Uma bicicleta de corrida percorre 51 km em 3 horas. Encontre sua velocidade escalar média. Beleza, então fiz uma animação errada novamente. Então ΔS é igual, a velocidade média é igual ao ΔS dividido pelo ΔT. O nosso ΔS é 51, porque é a distância. O nosso ΔT é 3, que é o tempo. Dividindo 51 por 3, achei 17 km por hora. Questão 11. Um carro percorre um trecho de 450 km em 5 horas. Então, novamente, aqui ele quer saber a velocidade média. Então, eu vou pegar 450, que é o nosso ΔS, né? E vou dividir. Essa barra está representando a divisão por 5, que é o nosso tempo. Então, deu 90 km por hora. Questão 12. Um trajeto é percorrido com velocidade de 100 km por hora em 3 horas. Então ele percorreu com uma velocidade de 100 e durou 3 horas e 30 minutos. Qual é o comprimento total desse trecho? Então aqui mudou um pouquinho, por quê? Porque agora eu tenho velocidade e tempo, e eu vou achar a distância percorrida. Então, esse 3 horas e 30 minutos eu tenho que me atentar também, porque esse 30 minutos ele representa meia hora. Então na hora de jogar na fórmula eu vou colocar 3,5 horas. Então eu vou ter que a velocidade é a distância pelo tempo. Nesse caso eu já tenho a velocidade, então no lugar de Vm eu estou colocando 100, que é a nossa velocidade. Estou repetindo igual. O ΔS é a distância, eu não sei qual é o valor, eu quero descobrir. E tempo nosso, como eu disse, a gente colocou 3,5. Então o que acontece? Faz-se uma multiplicação cruzada, né? E o 3,5 ele está dividindo, ele passa multiplicando 100. Então a nossa distância é 350 km, né? O que é muito óbvio, porque se ele estava com uma velocidade de 100 km por hora, em 1 hora ele anda 100 km, em 2 horas ele anda mais 100, ou seja, 200 km, em 3 horas ele anda mais 100, 300 km, e nas outras meia hora ele vai andar a metade, que é 50, então ele vai andar 350 km. Questão 13. Qual o tempo necessário para percorrer 420 km com velocidade de 70 km por hora? Esse aqui a gente está tendo mais uma variação possível, que é quando você tem a velocidade e a distância, e o exercício pede para você calcular o tempo. Então aqui a nossa fórmula é velocidade média igual ΔS sobre ΔT. Velocidade média, o Vm, é 70, que ele está lá em quilômetros por hora, igual o ΔS, eu tenho aqui, a distância é 420. O nosso ΔT eu não sei o valor. Então, fazendo uma multiplicação cruzada, né, o 420, então vai ficar a distância, aliás, o tempo nosso é a distância 420 dividido pela velocidade, então que vai me dar um total de 6 horas. E também dá para fazer aquela lógica, se era 70 km por hora, quer dizer que cada hora ele andava 70 km. Então você vai 1 hora 70, 2 horas 140, 3 horas 210, 4 horas 280, 5 horas 350, 6 horas 420. Um corredor percorre
100 metros em 10 segundos. Determine sua velocidade média em quilômetros por hora. Bom, aqui nós temos o primeiro exercício de velocidade média, onde a gente, depois que calcularmos a velocidade, vamos ter que converter essa velocidade da forma que a gente fez no exercício 7. Então, estou juntando a conversão de velocidade com a resolução da velocidade média. Então, aqui nós temos que a velocidade nossa é a distância pelo tempo. Distância é o ΔS, nosso ΔS aqui é 100 metros. O nosso tempo, ΔT, é 10 segundos. Dividi 100 por 10, achei 10. Como a distância está em metros e o nosso tempo está em segundos, então eu achei 10 metros por segundos. Mas o exercício aqui ele quer em quilômetros por hora. Então eu vou pegar o nosso 10 metros por segundo e vou converter utilizando o índice 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu faço a multiplicação por 3,6, dando um total de 36 quilômetros por hora. Questão 15 e última. A distância entre duas cidades é de 270 quilômetros. Qual o tempo necessário para realizar uma viagem entre essas duas cidades com velocidade de 90 km por hora? Então, tenho velocidade e tenho distância. Vou achar o ΔT. Velocidade é 90. No lugar de VM coloquei o 90. Igual. ΔS é 270. No lugar do ΔS coloquei o 270. Dividido por ΔT. ΔT é o que eu vou descobrir. Então, o que vai acontecer? Fazendo uma multiplicação cruzada, o 90 vai passar para o outro lado depois dividindo. Então, fica 270 dividido por 90, que me dá um total de 3 horas. O que dá para fazer a lógica. Se é 90 km por hora, em 1 hora ele anda 90. Em 2 horas ele anda 180. E em 3 horas ele anda os 270 km por hora. Bom, galerinha, esse foi o nosso vídeo da resolução dos exercícios. Espero que tenha gostado. Obrigado e até o próximo.